Se você chegou a esse vídeo é porque você gostaria de saber um pouco mais do livro Coração Sem Medo, de Itamar Vieira Júnior. Fique aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te falar um pouco sobre esse livro e das minhas interpretações sobre ele, né? Do que eu achei do livro. Então, vamos lá? Oi, pessoal do YouTube, aqui é o Adriano. Esse vídeo inaugura o quadro de resenhas, interpretações, análise de livros que quero fazer aqui neste canal. Então, olha só que baita responsabilidade começar com esse livro que achei maravilhoso. Já antecipo aqui para vocês que gostei muito desse livro, assim como os demais, né? É importante falar que Coração Sem Medo é o terceiro livro da trilogia da Terra, né? É o encerramento da trilogia, né? Em primeiro aí, como livro inaugural, a gente tem Torto Arado, que foi um fenômeno e está sendo um fenômeno ainda, multipremiado, né? O próprio Itamar, um escritor, autor multipremiado também por essa obra e outras também, né? Em segundo, o segundo livro da trilogia é Salvar o Fogo. Aqui, nesse daqui, eu posso até fazer uma resenha sobre esse livro aqui. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande por Luzia do Paraguaçu, né? Se vocês não leram, fica a indicação também, né? É maravilhoso, assim como Torto Arado. E aí a gente chega no encerramento, Coração Sem Medo. Começando aqui por essa capa que eu acho linda, né? Essa ilustração aqui maravilhosa. E aí a gente vai vendo uma similaridade entre as obras de Itamar, né? Que quem protagoniza são mulheres pretas, né? Que contam aí a sua história, a sua trajetória, a sua ancestralidade, a sua história e cultura de um povo, né, que foi escravizado, que foi marginalizado, né? E aí, no livro Coração Sem Medo, a gente tem como protagonista a Rita Preta, né? É importante contextualizar que o livro se passa na área urbana de Salvador, Bahia, né? Diferente dos outros livros, como Salvar o Fogo e Torto Arado, eles se passam na área rural, né? E é mais antiga, uma história, né, inspirada aí, mais antigo, né? Diferente de Coração Sem Medo, que é um livro atual, né? Então a gente tem nesse cenário de uma comunidade lá de Salvador, né, de que tem uma mulher, Rita Preta, que é uma mãe solo, que tem 3 filhos, né, vivendo numa vulnerabilidade social de pobreza, né, e Rita, ela trabalha como operadora de caixa num supermercado. O livro se trata do sumiço, olha só, do sumiço do primogênito dela, né? Ela tem 3 filhos e o filho mais velho, o Cid, que tem 16 anos, ele some. Ele some e deixa poucas pistas. E o desenvolvimento do livro se passa em Rita buscando, procurando esse paradeiro do seu filho. E aí, não quero dar spoiler aqui no vídeo, quero falar para vocês que nessa busca é interessante porque existe uma busca do real, né? Ela indo até um hospital, até o IML, até a delegacia, até a polícia, ela vasculhando na comunidade, né? É uma busca real ali dela, quanto numa busca das suas origens, uma busca das suas dores, dos seus antepassados. E aí uma parte que é interessante aqui é que não necessariamente, se você for ler Coração Sem Medo, você precisa ler os livros que antecedem, né? Como Salvar o Fogo e Torto Arado. Mas
Se você leu os 2 primeiros da trilogia, quando você lê Coração Sem Medo, a sua leitura, o seu entendimento da obra fica mais enriquecida. Porque nessa busca dela, né, da Rita Preta, da sua ancestralidade, da sua história também, porque ela foi abandonada pela sua mãe, cuidada pela sua avó, e aí a avó mandou ela para a cidade, para trabalho, né, muito nova também. E aí é interessante saber dessas outras obras também, porque ela, Rita, é filha de Mazé, que é filha de Carmelita. Não sei se vocês têm referência de Torturado, mas Carmelita, ela é irmã de Zeca Chapéu Grande, que são filhos de Dona Ana, né? Conta um pouco a história também aqui de Dona Ana, de Carmelita, né? Que Zeca Chapéu Grande, que é irmã de Carmelita, a avó de Rita, ele é pai de Bibiane e Belonísia de Torturado, né? Que são as duas aqui, inclusive, dessa capa maravilhosa que adoro muito, né? Então, você ter conhecimento sobre os livros anteriores te dá um enriquecimento, mais propriedade quando você vai ler Coração Sem Medo. Mas são obras que são mais independentes, né? Coração Sem Medo é independente. Você não precisa ler para saber o que se passa aqui. Não, né? É um complemento, né? Mas ainda assim, né, gente? Vale a pena ler Torturado, vale a pena ler Salvar o Fogo, né, para chegar no Coração Sem Medo. Eu gostei muito do livro, me emocionei. No final, eu chorava no final, né? Não quero dar spoiler aqui para vocês, mas é uma história comovente, é uma história de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade cultural. Conta sobre a ancestralidade, conta sobre a vida de um povo, né? A história de um povo. E é interessante que eu assisti numa reportagem, né, uma matéria com o Itamar sendo entrevistado, ele fala que os livros, né, as obras dele contam a sua história também. Então é interessante isso, que ele se coloca no livro, né? Ele se coloca em suas obras como alguém pertencente a essa história. Embora seja uma ficção, essa ficção tem a inspiração da realidade, né? E aí, se você lê Coração Sem Medo, você vai ver como tem elementos reais, e necessários nesse livro, né, para a gente compreender o que é a história de um povo, né, a sua classe, a sua condição, as suas lutas, as suas vulnerabilidades. Como, por exemplo, Rita Preta ser uma mulher, uma mãe solo, né? Se a gente olha para a nossa realidade hoje, né, do Brasil, quando a gente compara a composição familiar, a monoparentalidade sendo a mãe chefiando a família, isso compõe 15% cerca de 15%, né? Na verdade 13,6% das famílias brasileiras, né? E como que isso faz com que a família se vê numa desigualdade, numa vulnerabilidade financeira, emocional, né? De rede de apoio. Aqui a gente vê a importância da necessidade de uma rede de apoio, aqui a gente vê a importância de saber sobre uma realidade, né? E se apropriar dela. E aí, para a gente encerrar o vídeo, eu quero falar que gostei muito da obra, vale muito a pena ler.
eu acho que o que mais fica para mim do livro é a compreensão, sabe? A compreensão sobre uma luta, a compreensão sobre um povo que resiste, inclusive Coração Sem Medo, né? O nome, o título Coração Sem Medo, assistindo uma matéria do Itamar, essa mesma matéria que eu citei anteriormente, ele fala que o título vem do que é essencial nessa luta dessas mulheres, dessas pessoas, desse povo, que é necessário um coração sem medo para continuar, né? Para um coração sem medo para, apesar dos pesares da luta, da adversidade, da injustiça, da falta de privilégios ou da ausência de privilégios, da violência, da segregação, de várias outras condições, o que sobrevive é um coração sem medo, né? E isso é muito bonito, né? Isso é muito necessário. E aí o livro, ele para mim, essa compreensão dos livros, não só de Coração Sem Medo, mas dos demais, é que é uma perspectiva de vida, né? É uma forma de como as pessoas vivem ou viveram, né? E como que está completamente diferente da minha, de outras pessoas que lerão também, que leram um livro, né? E isso que é o rico, né? Isso que é o valioso da leitura, a gente conseguir ver no livro uma possibilidade de viver a vida, né? Ou do que a gente não gostaria de viver, ou do que o outro vive a vida, ou de que como a gente pode se identificar numa personagem e fazer daquilo que ela fez da vida dela um exemplo, né? Uma conquista, ou algo a ser evitado, inclusive, né? Então, fica aqui a minha primeira resenha, a minha primeira análise aqui sobre o livro Coração Sem Medo. E aí eu inauguro esse quadro de resenhas com essa obra maravilhosa que indico muito. E se você leu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você vai ler, deixa aqui nos comentários que você tem a intenção de ler, que você o que você espera do livro. Isso é bem bacana, né? Então é isso. Te agradeço por estar aqui no final do vídeo, por ter assistido o vídeo. Deixe seu curtir para que me ajude também a ficar mais motivado e também a criar mais vídeos como esse. Se inscreva no canal para ver os demais livros e resenhas que eu pretendo construir e fazer aqui para vocês e com vocês. Então é isso. Muito obrigado.